Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários da nossa irmã Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e a fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Então vamos acalmando a nossa mente, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos estudando o seu Evangelho. Agradecemos o auxílio e a companhia dos nossos irmãos espirituais, juntos com os nossos mentores. Que essa luz do Evangelho ilumine a todos, ilumine a nossa mente, para que possamos compreender os ensinamentos de hoje, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, e que através dos nossos atos podemos espalhar luz e ensinar aos nossos irmãos a sermos cristãos, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos então a permissão para iniciarmos nossos estudos de hoje. Que assim seja. Assim seja. A reflexão nossa de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 128, Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Paulo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam para o exercício da tirania, usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda qualquer responsabilidade para se mergulhar na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para filtrar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa que desfrutamos reside na possibilidade de que nos servimos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade das relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido com oportunidade de desculpar mentaliza represálias violentas, o caluniado com ensejo de perdão divino recorre à vingança, o incompreendido no instante azado de revelar fraternidade e benevolência reclama reparações. Onde se acha aquele que se vale do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter os espinhos em bênção? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhe a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência à expressão do bom espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze.
Esse capítulo 128, intitulado A Liberdade, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, trata de um tema central na vida espiritual e moral de todos nós seres humanos. O uso adequado da liberdade, inspirado pela passagem de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 3, que nos adverte de não usar a liberdade para satisfazer os desejos da carne, mas para servir aos outros por meio da caridade. Emmanuel aprofunda a reflexão sobre como a liberdade deve ser entendida e aplicada à luz do Espiritismo. Aí porque nós vamos ver a liberdade e a caridade, dois princípios interligados. A liberdade, como um princípio fundamental da existência humana, é frequentemente mal interpretada e mal utilizada. Paulo nos alerta que a liberdade não deve ser usada para satisfazer os desejos carnais, que representam os impulsos de inclinações inferiores de natureza humana, como o egoísmo, a ira, o orgulho. Ao contrário, ele nos instrui a usar essa liberdade em benefício mútuo, servindo uns aos outros com caridade. Isso revela que a verdadeira liberdade espiritual é inseparável da prática da caridade, pois é no servir ao próximo que nos libertamos de nossas paixões e de nossas ilusões. Emmanuel destaca que ao longo da história o conceito de liberdade tem sido usado de maneira equivocada. Os dominadores da terra, como eles chamam frequentemente, utilizam a liberdade para exercer a tirania sobre os outros, controlando-os, privando-os de suas próprias autonomias. Por outro lado, os servos, em muitos momentos, canalizam essa liberdade com explosões de revolta, descontentamento, usando-as para justificar os comportamentos reativos e destrutivos. Todas essas interpretações deturpadas da liberdade levam a sociedade a um ciclo de opressão e conflito, distanciando-se dos verdadeiros propósitos elevados. A liberdade condicional e a responsabilidade. Emmanuel enfatiza que a liberdade humana é sempre condicional. Ao contrário da crença comum que a liberdade significa a ausência de responsabilidade ou capacidade de agir de maneira desenfreada, porque a verdadeira liberdade está sempre ligada à responsabilidade das nossas escolhas, das nossas ações. Deus nos concede a liberdade relativa para que possamos aprender e evoluir, observando como utilizamos esta dádiva em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O ser humano é responsável pelo curso de sua própria existência, podendo alterar seu destino, tanto pelo bom quanto pelo mau uso da liberdade. As relações comuns da vida com a família, amigo e colega de trabalho e até desconhecido são um campo em que a liberdade deve ser aplicada com discernimento. Isso significa que cada escolha que fazemos, cada atitude que tomamos, estão exercendo a nossa liberdade e, ao mesmo tempo, criando as consequências de nossos próprios atos, que podem ser positivos ou negativos. Entretanto, Emmanuel lamenta que são muito raros aqueles que conseguem usar essa liberdade de maneira digna e construtiva. Essas situações cotidianas, como a oportunidade de perdoar o ofensor, muitos escolhem mentalizar a vingança quando caluniado, em vez de recorrer ao perdão, preferem buscar a vingança e, no caso dos incompreendidos, ao invés de mostrar a fraternidade, optam por reclamar reparações. Todos esses exemplos mostram como é fácil cair no uso inferior da liberdade, que perpetua o sofrimento, impede o progresso espiritual. O verdadeiro propósito da liberdade, segundo Emmanuel, é glorificar o bem, é servir aos outros. Quando usamos a nossa liberdade para beneficiar o próximo,
elevamos nosso espírito, conectamos com o plano divino de evolução. Esse serviço ao próximo é a verdadeira expressão da liberdade, porque é livre das amarras do egoísmo e das paixões inferiores que escravizam a alma. A liberdade, portanto, não é simplesmente a capacidade de fazer o que se quer, mas é a habilidade de escolher o que é melhor para o desenvolvimento espiritual, o próprio e dos outros. Essa escolha é frequentemente desafiadora, pois requer renúncia dos nossos desejos e inclinações pessoais, como a vingança, a intolerância, a ira, e requer a prática da caridade e da compreensão e do perdão. Emmanuel questiona onde se acha aquele que se vale do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo. Ele nos convida a refletir sobre como usamos a nossa liberdade no contexto das provas e desafios que enfrentamos na vida. São raros os que conseguem transformar suas dores e dificuldades em oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. No entanto, é exatamente essa capacidade de transformar espinhos em bênção que representa a verdadeira liberdade. Embora todos nós, os filhos de Deus, recebam uma medida de liberdade, poucos sabem como elevar esse presente a um nível espiritual mais elevado. A maioria das pessoas, como observa Emmanuel, cai nas armadilhas da escravidão dos desejos inferiores. A concessão da liberdade divina muitas vezes é usada para perpetuar os vícios, os rancores e comportamentos destrutivos, o que transforma as algemas de veludo da oportunidade espiritual em algemas de bronze na escravidão moral. Essa metáfora de algemas de veludo de bronze é particularmente poderosa, pois ilustra como algo inicialmente suave e benevolente a liberdade dada por Deus para tornar uma prisão pesada e limitante quando mal utilizada. Ao usarmos a liberdade para alimentar nossos instintos mais baixos, criamos laços espirituais que nos prendem ainda mais às ilusões e aos sofrimentos terrenos. Por outro lado, aqueles que sabem usar a liberdade de maneira construtiva, aplicando em ações de caridade, perdão, compaixão, experimentam um voo espiritual para o infinito. Isso significa que vivemos de acordo com os princípios do Evangelho e servimos ao próximo e nos libertamos das amarras da materialidade que nos aproxima de nossa verdadeira essência divina. Emmanuel nos convida a refletir profundamente sobre como estamos usando a liberdade que Deus nos concede. Essa mensagem de Paulo é um alerta eterno para que não caiamos na tentação da carne, mas que usemos a nossa liberdade para servir ao próximo com amor e caridade. Porque a liberdade espiritual não reside na ausência de limitações externas, mas na superação de limitações internas nossas, através do egoísmo, do orgulho, vingança e ressentimento, que nos prende à roda do sofrimento. Portanto, meus irmãos, sobre esse capítulo 128, Vinha de Luz, todos nós somos chamados a examinar nossas próprias vidas e decisões. Estamos usando a nossa liberdade para glorificar o bem e servir aos outros? Ou estamos caindo nas armadilhas da tirania, do descontentamento e da revolta? O uso correto da liberdade nos conduz à verdadeira paz espiritual, enquanto o seu uso equivocado nos aprisiona ainda mais às sombras da ignorância e do sofrimento. Gratidão. Vamos a mais uma reflexão do capítulo 128, Liberdade. Mais um capítulo, mais uma lição que devemos procurar estudar e entender. E o que entendemos como liberdade? Em Gálatas, por Paulo, nos diz: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos aos outros
pela caridade. Não useis da liberdade para fazer coisas que nos trarão problemas, tristezas, vícios, uma vida ociosa, sem frutos. Todos nós, buscamos a liberdade de ir e vir, de fazer escolhas, de ter a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Mas poucos usamos da regra de que minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E quando dizemos ou pedimos a liberdade de interferir na vida de alguém ou do outro, nós precisamos ter consciência e conhecimento de até onde podemos agir, até onde nós podemos interferir, até onde podemos orientar a pessoa. No Livro dos Espíritos, nas perguntas 825 a 828, temos uma noção do que precisa saber sobre a liberdade. A pergunta 825: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Os Espíritos nos falam: não, porque vós todos necessitais um dos outros, os pequenos como os grandes. E na pergunta 826, qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A do eremita no deserto, desde que haja 2 homens juntos. Há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, a liberdade absoluta. Então, eles nos diz, a gente não tem a liberdade absoluta, a gente deve ter o respeito pelo outro, pela opinião do outro, mesmo às vezes a gente discordar, mas antes de discordar e colocar as nossas observações, vamos estudar, vamos entender a situação, o que está acontecendo, para realmente nós podermos usar a nossa liberdade com consciência e clareza. Nós temos a outra pergunta ali do Livro dos Espíritos, a 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser o senhor de si? Absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Ali como na 828, como conciliar as opiniões liberais de certos homens como o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? Vem a resposta dos Espíritos. São os que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Isso já é uma interferência que a gente tem que prestar atenção. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. A pergunta 828, sobre a liberdade. Os princípios que professam nesta vida lhes serão levados em conta a outra? Ou melhor, na outra? Os Espíritos respondem: quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Então, vamos refletir nessa situação. Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos o dever
de usá-lo para nossos benefícios e de nossos irmãos de caminhada. Devemos estudar os ensinamentos do Cristo e usar esses ensinamentos que são sábios e vai nos direcionar para uma liberdade verdadeira e plena, mas não absoluta, pois não somos os únicos a viver aqui neste plano. Essa casa que chamamos Terra, ela é composta por várias personalidades e o respeito deve ser praticado acima de tudo. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos nos acalmando, respirando profundamente e expirando. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Querido e amado Mestre Jesus, elevamos nossos corações a Ti nesse momento de encerramento do nosso Evangelho no Lar, cheios de gratidão e reverência por Tua presença amorosa entre nós. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, conectados pelo mesmo propósito de nos aprimorarmos espiritualmente e de buscarmos na Tua mensagem a luz que nos guia pelos caminhos da vida. Que as palavras lidas e refletidas hoje possam germinar em nossos corações como uma semente de transformação, de paz e de amor. Concede-nos, ó Mestre, a compreensão profunda dos Teus ensinamentos e, acima de tudo, a força para colocá-los em prática no nosso dia a dia, e que possamos viver a caridade não apenas como um ato de generosidade, mas como uma constante atitude de amor, empatia e compreensão para com todos os nossos irmãos, tanto os que convivem conosco fisicamente quanto aos que cruzam nossos caminhos no plano espiritual. Envolve, Senhor, cada lar aqui representado pelo Teu manto de luz e de paz. Que as energias de amor e de harmonia e do perdão permaneçam vivas em nossos corações, transformando o nosso ambiente em um verdadeiro santuário de paz e serenidade. Que possamos a cada dia renovar compromisso de viver segundo o Teu exemplo, servindo ao próximo com humildade e compaixão. Pedimos, amado Jesus, que Tua luz também alcance aquele que sofre, seja no corpo ou na alma, e que os enfermos recebam o bálsamo do Teu amor, aliviando as suas dores, fortalecendo a sua fé. E que os que estão perdidos em desespero encontrem esperança em Teu infinito amparo, e que aqueles que estão distantes da Tua luz sintam a chama do Teu amor misericordioso,
retornando ao caminho do bem. Rogamos, Mestre, pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que sejam amparados por teu amor e protegidos em tua jornada. Pedimos também por nós, Senhor, e que possamos ter sempre a sabedoria para tomar decisões justas e discernimento de seguir os teus ensinamentos e em todos os momentos da nossa vida. Que possamos sair desse encontro mais fortalecidos na fé, mais conscientes em nossas responsabilidades e mais abertos ao amor incondicional que tu nos ensinaste. Que tua luz, o teu evangelho permaneça brilhante dentro de cada um de nós, iluminando o nosso caminho, nos conduzindo à verdadeira paz. Com profundo amor e confiança, encerramos esse evangelho no lar, com certeza que estás sempre conosco, hoje e sempre. Assim seja, e gratidão, meu Pai.